dia, boa tarde, boa noite. Olá, alunos. Bem, como uma parte do início de um projeto, vou fazer pequenas gravações sobre nossos conteúdos que estamos trabalhando nesses bimestres, né, até a volta às aulas presenciais, também para poder sanar um pouquinho as dúvidas de vocês e poder esclarecer um pouquinho, né, para não ficar tão difícil esse contexto da aula online ou da aula à distância somente por conteúdos, né. Iniciando esse bimestre, vamos trabalhar com máquinas simples, tá? Essa nossa primeira aula vai ser referente às máquinas simples. Deixa eu transmitir aqui para vocês. Bem, máquinas simples. O que são as máquinas simples? Quando falo o nome máquina, a primeira coisa que vem à cabeça de vocês, claramente deve ser aquelas grandes máquinas que produzem carros, aquelas grandes máquinas. Mas não, nesse contexto, vamos trabalhar com as simples. O que são máquinas simples? Bem, o desenvolvimento de diferentes ferramentas permitiu ao ser humano realizar tarefas que exigem muito mais força do que poderia exercer usando somente o próprio corpo. Como assim? Bem, desde tempos remotos, o ser humano precisa utilizar sua força natural, né, para fazer diferentes tarefas. Mas às vezes, somente a força do ser humano não era suficiente. Então ele começou a desenvolver várias ferramentas, várias máquinas para poder auxiliá-los. Mas o que são as máquinas simples, né? As máquinas simples são exemplos dessas, são exemplos disso. Esses dispositivos permitem multiplicar a força aplicada ou alterar seu sentido, facilitando a realização de diferentes ações. Vocês ainda devem estar com dúvidas. Como assim? Calma. Vamos, vamos solucionar, vamos sanar todas essas dúvidas, tá? Nosso primeiro exemplo de máquina simples são as alavancas. A alavanca é uma máquina simples muito versátil, presente em diversos dispositivos do nosso cotidiano. Por exemplo, martelos, tesouras, pinças e abridores de lata. Mas aí vocês devem estar se perguntando, como assim? Uma tesoura? A pinça, aquela de arrancar os cílios e tudo mais, são máquinas simples? Sim, lembra que eu disse que são máquinas simples? São muito versáteis, estão no nosso dia a dia e realizam tarefas que normalmente só com a nossa força, entre aspas, normais, não seria muito fácil de realizar, tá? Como essas alavancas são constituídas? Elas são constituídas geralmente por uma barra rígida e um ponto de apoio, também chamado de apoio, lógico. A força que aplicamos na alavanca é chamada de força potente, FP. E a força exercida pelo corpo que queremos mover, força resistente. Mas como assim força resistente, força potente? O que você está falando? Calma. Dependendo da posição relativa entre o apoio, a força resistente e a força potente, uma alavanca pode ser classificada em três categorias. Atentos quanto a essas três categorias. Temos a interfixa, a interresistente e a interpotente. Se possível, anotem, são importantes. Aqui nós temos exemplos de máquinas simples e as forças entre elas. Temos a interfixa, interresistente e interpotente. Tá vendo aqui que sempre tem materiais que estão no nosso dia a dia? Tesouras, martelos, carrinho de mão, nosso próprio pé, nosso braço, aqueles mais com vida, né? Os pescadores, né? Aqui com a vara de pescar. Mas vamos explicar um por um. Alavanca interfixa. Na alavanca interfixa, o apoio fica entre a força potente e a força resistente. É o caso de gangorra e tesoura. Como assim? Como na imagem aqui, né? Nós temos a tesoura. Nossa força potente fica entre a força que nós aplicamos aqui. O apoio é aqui o centro, né? Para a aplicação da força. E a força resistente é a força que vai nos ajudar a cortar o papel. Então, de novo, olhando aqui na imagem, para ficar mais simples. Nossa força potente fica aqui no apoio do dedo. Aqui é nosso apoio. E a força resistente é a força que vai cortar o papel. Tá? Alavanca interresistente.
Nas alavancas interresistentes, a força resistente fica entre o apoio e a força potente. É o que acontece em abridores de garrafa e carrinhos de mão. Como assim, professor? Imagino, né, que boa parte de vocês já cortou, já abriu uma lata. A força potente fica onde nós colocamos nosso dedo para aplicar, né, a força do abridor. O apoio, diferente, por exemplo, da tesoura, fica na lata, no chão aqui da lata, onde a lata fica, né? É o apoio que ela vai ficar. E a força resistente, né? A força que vai abrir, fica exatamente naquela laminazinha que vai abrir a lata. Outro exemplo, aqueles que te ajudam os pais responsáveis, nós temos, por exemplo, o carrinho de mão. Nossa força resistente nas alças, onde nós levantamos o carrinho, o apoio aqui no meio, né? E a força resistente que nós vamos na roda, nós vamos empurrar o carrinho. E, por fim, né, entre essas forças, nós temos a interpotente. Nas alavancas interpotentes, a força fica entre o apoio e a força resistente. Isso, por exemplo, acontece nas pinças e nas vassouras. Pinça ou cortador de unha, né? Força potente na alavancazinha, né, onde a gente aperta para cortar a unha. O apoio, onde a gente segura ele. E a força resistente no cortador, na laminazinha que vai cortar a unha. E o mesmo aqui na nossa atividade diária, né, de varrer a casa. Apoio na alça aqui, a força potente e a força resistente na cerda limpando o chão. Temos outro exemplo, temos outros exemplos, né? Temos aqui, por exemplo, o plano inclinado. Outra máquina simples usada para mover objetos para cima ou para baixo é o plano inclinado, uma rampa. Esse dispositivo reduz a intensidade da força necessária para erguer o corpo, embora aumente a distância percorrida. Temos aqui, né, nosso exemplo. Aqueles que já fizeram mudança, né, sabem o peso que tem nossos móveis. Imagina você ter que carregar aqui ele no ombro, na força, né, para colocar no caminhão. Quando tem, quando tem essa desculpa, esse plano inclinado aqui, você consegue diminuir, entre aspas, a resistência. Então, você consegue levantar pesos dos móveis para poder colocar no caminhão, por exemplo. Então, as rampas são muito importantes para isso. Quanto menor for a inclinação da rampa, menor será o esforço necessário. Exemplo, vou usar aqui meu celular como exemplo. Considerando que aqui é o caminhão, tá? Quanto menor a inclinação aqui, ó, menor vai ser a nossa força. Já quanto maior for a distância, quanto maior for a inclinação, maior vai ser a distância percorrida. Mais difícil vai ser de poder levantar esse peso, tá? E temos as polias. As polias, também chamadas de roldanas, né? Tem esses dois nomes que podemos dar. São constituídas por uma roda que gira em torno do seu centro, aqui, né? O centro dela, ela gira em torno dele e possui um sulco pelo qual passa a corda, igualzinho aqui no exemplo. As polias podem ser fixas ou móveis. Na polia fixa, o eixo fica preso a um suporte e não se desloca quando a corda é puxada. Nesse tipo de polia, diferentemente do que acontece com a alavanca, não há multiplicação da força. Assim, para equilibrar um objeto, é necessário aplicar a força potente de intensidade igual ao objeto do corpo. Como assim? Considera aqui nosso exemplo, o rapaz está puxando aqui esse bloco. Para ele levantar esse bloco, como é uma alavanca fixa, desculpa, a polia fixa, quando ele puxa, a força que ele vai ter que utilizar é igual ao peso desse objeto. Não vai ter uma facilitação por parte da roldana, tá? Aqui, no exemplo da imagem, o homem, para levantar o objeto, tem que aplicar uma força potente igual ao peso dele, sem nenhuma ajuda da roldana. Já no caso de polias móveis, o eixo conectado, aqui ó, o eixo conectado ao objeto se prende a mover. Que se pretende mover, esse tipo de arranjo diminui a intensidade da força potente necessária para equilibrar a força resistente. Como assim? Lembra da fixa? Você tem que usar a força. Quando você tem uma roldana que é móvel, essa força vai ser dividida. Então,
a força que você vai ter que fazer para levantar esse bloco aqui no caso, vai ser muito menor do que a fixa, porque essa outra rodana móvel, ela vai ajudar, ela vai facilitar aí diminuir essa força, tá? Bem, pessoal, esse foi uma pequena aula, rápida, simples, um projeto que eu estou querendo desenvolver com vocês. Espero que tenha sido esclarecedora para vocês. Preciso do feedback de vocês, então, se estão achando interessante, comentem aí, por favor. Que se o feedback de vocês for bom, a gente continua com esse tipo de aula e também vai facilitar bastante, imagino eu, para a compreensão de vocês, tá bom? Novamente, bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima.